Né, sobre a carpintaria naval surgiu, né, de uma fala que um estudioso dessa parte de construção naval brasileira falou com o Lucas num seminário, e aí nós tivemos a ideia de resgatar essa atividade aqui na nossa região, aqui no município de Marataízes. Em 2023 eu estava participando de um seminário sobre portos na Capitania dos Portos do Espírito Santo. E um rapaz me abordou e me fez a seguinte pergunta: você é de Marataízes, né? Aí eu respondi: sim, sou de Marataízes. Ele falou e disse a seguinte frase: eu posso estar em qualquer lugar do Brasil que, se eu ver um barco de Marataízes, eu vou saber que foi feito em Marataízes, porque a forma do barco de Marataízes é completamente diferente de qualquer outro lugar do Brasil. A construção, né, dessas embarcações é uma das atividades econômicas mais importantes até hoje no município. A atividade de pesca e a atividade de construção naval, ela está presente na nossa região, né, com registros que a gente tem desde a década de 1833 mais especificamente, num documento que nós temos, que aparecem famílias de pessoas dedicadas à carpintaria e dedicadas à atividade de calafate. A carpintaria naval aqui na região de Marataízes, né, Itapemirim, ela está presente, pelo menos que nós temos registros desde a década de 30 do século XIX. Como que a gente sabe disso? Cruzando fontes. O presidente da província, Ignácio Ascioli, em 1928, ele faz um relatório onde ele vai dizendo que não existia nenhum estaleiro no Espírito Santo. Não existiam estaleiros no Espírito Santo, mas existiam profissionais que sabiam fazer essa embarcação, como mestre de carpintaria e calafates. Qualquer comunidade perto do oceano ou perto de um rio vai desenvolver atividade de pesca e vai ter como os instrumentos dessa atividade de pesca uma embarcação para poder conduzi-los, seja no rio, seja no mar. Como nós temos esses dois recursos hídricos, né, nós estamos banhados pelo Oceano Atlântico e temos o rio Itapemirim como nossa fonte de água doce, né, possivelmente muito antes da chegada desses colonizadores e do estabelecimento dessas famílias aqui, nós já tínhamos essas atividades de pesca e nós já tínhamos essa atividade de construção naval acontecendo aqui na nossa região. Os registros que a gente tem dos primeiros grupos indígenas que habitavam aqui, né, dos grupos indígenas que tinham aqui no período da chegada dos colonizadores, falam, né, dos Goitacás, né, que eram desses grupos indígenas que habitavam aqui a região, e eles foram descritos pelos colonizadores como grandes navegadores, como grandes pescadores, né? Eram homens que não tinham medo do oceano, que nadavam, né, grandes trajetos dentro do mar para poder realizar essa atividade de pesca. A gente tem, né, esses registros de pequenas e médias embarcações, que eram as embarcações que subiam o rio Itapemirim, né, e conseguiam fazer esses pequenos trajetos aqui pelo Oceano Atlântico, lembrando que essas embarcações elas eram destinadas à atividade de pesca.
principalmente, e transporte de pessoas, né, e algumas mercadorias dentro do município de Itapemirim. Como que eram feitos essas embarcações? Como não se tinha estaleiro, quando se queria fazer uma embarcação, se construía um barracão, né, de palha e madeira, um grande barracão, e ali esses profissionais iam montando e construindo essa embarcação. Uma embarcação demorava, nesse período, mais de 1 ano para ser feita. E lembrando que eram embarcações de 15, 16 metros, que para a época era algo gigantesco. A atividade pesqueira, né, e a atividade de construção naval dentro do município de Marataízes, até nos dias atuais, faz circular uma quantidade muito grande de dinheiro, emprega uma quantidade muito grande de pessoas e é uma atividade invisibilizada, né? Muitas vezes a gente passa pelo porto, a gente passa pela praia, nós vemos os nossos barcos, nós vemos esses muitos trabalhadores que estão ali, seja nos estaleiros, seja no porto, e nós não enxergamos, né, da maneira que eles deveriam ser enxergados, com a importância que eles deveriam ter. É uma atividade econômica que faz circular uma quantidade grande de recursos, que emprega muitas famílias, que sustenta muitas famílias e que fez com que muitas famílias chegassem até hoje, né, que sobrevivessem nessa cidade, com que muitas famílias elas conseguissem colocar os seus filhos, seus netos para estudar e sustentar mesmo, né? Giram uma quantidade de recursos no município muito grande. Então, o intuito da gente fazer esse pequeno documentário é para deixar registrada essa atividade, que é uma atividade, tanto a atividade de pesca quanto a atividade da carpintaria naval, elas, né, pelos registros, pelos depoimentos que a gente colheu, elas podem acabar, podem vir a perder uma quantidade muito grande de mão de obra por conta da falta de interesse, e por conta de vários problemas relacionados a essas atividades, né? Muitas pessoas não querem trabalhar, muitas pessoas não querem continuar essa atividade, e aí ela pode acabar. Então é um recorte para que seja lembrado, né, para que tenha destaque, para que fique, né, registrado que é uma atividade muito importante para a história do município. Eu, com 16 anos, eu comecei a trabalhar no Marafone, na igreja católica. Aí, com 16 anos, comecei a trabalhar como ajudante lá. Quando estava com uns 19 anos, né, já comecei a estar capitão da naval completo, entendeu? Tá fazendo tudo da embarcação. Depois fui montar o meu, trabalhar fora, rodei portal, aluguei o estaleiro do seu Ivan também, para minha conta também, para tentar tocar a vida, né? Que era difícil na época, era pouco barco, serra elétrica, parafusadeira, não tinha isso. Era tudo manual, só braçal mesmo, era um serrote mesmo. Ele ia cortar uma tábua, ele botava o cavalete na tábua, só o dia todinho para cortar uma tábua e botar na embarcação. Mas o barco na época ali, a gente trabalhava em 4 carpinteiros, né? Essa é um bote na fase os botes pequenos saem na fase de 3, 4 meses. Pequeno. A gente pegando assim, um carpinteiro, 2 ajudantes, eu consigo entregar até em 5 meses. O barco é na faixa de 9 metros. Essa forma aqui veio devido a Marataízes. Marataízes, a praia era rasa e os botes subiam as carretas. E tem o bote ser mais fundo prato, bem redondinho. Já Guarapari, Piúma, os fundos são assim, mais em V. Entendeu? Que escalam mais, afundam mais. Aí devido às carretas, que o bote empurrar o bote, boiar o bote, para subir dá mais trabalho. Então o bote tinha que ser bem redondinho, o fundo. Que o calado nosso, meu barco que eu faço aqui, o calado máximo que ele dá é 90 centímetros. 30 de proa e 90 na popa. São botes bem leves, bem boeiro. Sua forma própria. Eu tenho minha forma. Aí João Mariano tem a forma dele. Seu Ivan tem a forma dele. Seu Ivan parou. Bira parou, mas tem só um rapaz trabalhando com ele lá. Charlie parou.
e eu tô parando. Vai ficar só esse clandestino de rua aí mesmo. Júnior, que é mais novo, é Andrade Júnior, o senhor do Marafone ali. Que Júnior é no lugar do pai, tá mantendo ainda. Eu acho que o único que vai ficar é só Júnior e Andrade. E, antigamente, eles faziam uns barcos com camará. É uma madeira nativa que dá aqui no litoral. É a toda torta, já nasce torta. Não existe o camará reto. Ia pro engenho para serrar em filé, em fatias. Aí pegar a forma e ir escolhendo qual que está no formato certo. Daria fazer com a caverna. Aí tudo na mão mesmo, tudo manual mesmo. Antigamente podia cortar, hoje não pode cortar. Ou é devido à madeira, o custo alto, não vão fazer barco mais. Quem tem. Quem não, até a produção de barco não está sendo feita mais. Eu não faço mais barco, não tem nenhum barco, só reforma. Porque um barco ele fica 30, 40 anos. Dá uma manutenção anual. Tem bote para 30, 40 anos. Eu tenho bote que eu fiz quando eu estava com 20 anos. Esse batoera existe até hoje. E está lá todo perfeitinho. É só manutenção. Porque a madeira, ela aguenta. Protegendo, busando, né? Pintando sempre anualmente, certinho. É muita coisa. Quem não gostar disso aqui não fica, não. É trabalhoso, é cansativo, é desgastante da gente. É braçal mesmo. O pai dele, seu irmão, morreu há pouco tempo, ele foi desanimando, o filho não quis tocar o ramo. Aí, esse ano passado mesmo, vendeu as máquinas todinhas e vendeu a carreira, vendeu tudo. Aí ficou só o barracão aí, ó. Barco bonito, tá inteiro ainda, ó. Tá inteiro, não tá feio. E abandonado, né? Bisavô, ele era pescador, né? E ele tinha barcos de arrasto. A carpintaria entrou na família uma fabricação própria, para ter os próprios barcos de arrasto. Meu avô também, seguindo a profissão do pai, né, tinha barco de arrasto nesse litoral aqui. Antigamente o pescado era salgado, era bem precário as coisas. Ele começou fazendo embarcação para si próprio. Com isso foram surgindo os clientes. Tivemos pedido para o estado do Rio, a princípio. Ele foi deixando um pouco ao lado da pesca e foi ficando mais para o lado do estaleiro. Meu avô ainda. Meu avô teve 9 filhos, 4 homens e 5 mulheres. Na época, vamos dizer assim, todos ajudaram, porque desde das minhas tias, ajudaram às vezes a enrolar um fio de calafeto, fazer um gesso, que na época não era araldite. E os meninos ficaram ajudando meu avô, no entanto, né? E meu pai foi o que mais se destacou, assim, se identificou com o serviço. Quando meu avô aposentou, passou o estaleiro então para o meu pai. E eu comecei com ele, muito jovem ainda, muito cedo, com 12 para 13 anos de idade, eu já consegui fazer um barco sozinho. Um barco de 7,5 metros, com o nome de Atlanta. Ele desceu nas Olimpíadas de Atlanta. Aí se você for fazer os cálculos, eu estou com 45 anos de idade, dá mais ou menos com uns 13 anos, 14 anos de idade, foi eu que fiz esse barco. Dali para cá eu fiquei continuando com a carpintaria. Terminei assim o 2º grau. Aí, pouco tempo depois, fiz na faculdade de engenharia ambiental. Não concluí, fiz 2 anos e tranquei a faculdade. E continuei na carpintaria. Quando foi no ano de 2000, e meu pai tem 2 filhos, eu e meu irmão. Meu irmão tem 5 anos mais jovem que eu. Quando foi no ano de 2000, a gente mudando o galpão de lugar aqui, meu pai caiu do telhado. Caiu, bateu a cabeça no chão, bateu as pernas no trator.
Aí foi numa sexta-feira de carnaval, aí foi sábado, teve morte cerebral, segunda-feira foi óbito. Isso foi no ano 2000. Eu tinha 19 anos na época. E dali pra cá eu assumi. No meio dessa tristeza, né? Eu era muito colado com ele também. E assumi, e o galpão que estava por fazer, a gente fez ele e continuei os trabalhos dali então para cá. Tive pedidos de embarcações novas, continuou do mesmo jeito que estavam antes, né? Os clientes da gente, por confiar no nosso trabalho, né? Ninguém saiu, pelo contrário, arrumei mais clientes ainda. Eu muito novo ainda na situação. Meu irmão ficou comigo me ajudando, mas também da mesma forma fez a faculdade dele, se formou e trabalha com outro segmento. E do ano 2000 para cá, eu que estou no comando aqui, estaleiro. No meu bisavô é Francisco Marafone, no meu avô João Barbirato Marafone, do meu pai é o meu nome, Afonso Celso Cordeiro Barbirato. Eu só tenho um Júnior, né? São 4 gerações, aqui nesse mesmo lugar. Então, o que acontece? A carpintaria naval, ela é artesanal. A parte, fala que a parte industrial é industrial, mas não é artesanal. Cada região, você pegar a região lá de Guaxindiba, tem um tipo de formato de embarcação. Aqui tem um outro tipo de formato de embarcação. Se for para Piúma, é outro formato de embarcação. Muito próximo, mas muda. Por que muda? Porque muda, às vezes, a pescaria. Exemplo, às vezes o cara quer um barco para peixe peruá. Não pode ter um pontal muito alto, tem que ser um barco mais rasteiro. O cara quer um barco para arrastar camarão, balão, tem que ter uma popa baixa. E lá em Piúma, por exemplo, eles querem muito ter muito gelo, porque eles passam muito tempo lá fora. Então suspendiam muito barco, tinha um pontal muito elevado, muito alto. Aqui o nosso pontal já é mais baixo. Então, assim, cada região desenvolveu, vamos dizer assim, algumas coisas para ajudar na hora do pescado, na hora da pesca, entendeu? Realmente, nossos barcos daqui, não sou suspeito a falar, mas com relação à estabilidade e velocidade, eu acredito que não tenha forma, assim, que atenda esses critérios, não. Porque o pessoal que faz gosta. Eu tenho cliente de Cabo Frio, eu tenho cliente do Rio de Janeiro, eu tenho cliente de Niterói. E me procura aqui, cara. Às vezes o cara não me conhece, me liga. Semana passada, me veio um cliente aqui de Vila Velha, eu nunca vi na vida. Eu andei no caique que você fez, você faz igual? Foi fácil, pô. Então não vamos fazer. Então, um caiquinho de rio, mas o cara andou no caique que a gente fez, gostou. E aonde você fez? Foi lá no Júnior. E o cara que fez esse caique comigo tem uns 5 anos que fez. Então, quer dizer, referência de um para o outro, foi falando, o cara veio aqui e empreitou o caique. Então, quer dizer, graças a Deus, assim, o pessoal gosta do nosso serviço, gosta do nosso trabalho, procura, assim, atender das formas... As coisas foram evoluindo, né? Com relação ao motor, com relação à parte elétrica, com relação ao isolamento térmico. Então, a gente está sempre querendo atender da melhor forma possível. E o pessoal tem gostado disso aí. No ano de 2015, 2016, eu cortei aqui 6 embarcações. Embarcações que tinham 12 metros de tamanho, passei uma motosserra no meio e ampliei 3 metros. Tem embarcação que aumentou 4. Embarcação de 12 foi parar 17, 18. O que o dono ganhou? Custo, porque não teve que fazer um barco maior. E ele ganhou muito na tina, na isca viva, no gelo, no óleo. Então, quer dizer, o pessoal gostou demais. Foram 6 ou 8 embarcações que eu cortei nesses anos aí, 2015 a 2017. Aí teve um apoio também muito grande na época por parte do Sebrae. Sebrae e o banco BNDES. A gente fazia os projetinhos de embarcação e esses bancos, eles custeavam essas reformas, né? Davam a carência de 6 meses, ou seja, o tempo que o barco estava fazendo a obra, ela pagava só uma parcela rescisória e depois dividia em 10 anos. Então, quer dizer, isso aí ajudou muito, tanto é que esses 3 anos foi muito intenso. Depois começou a carteira a fechar e tal, aí o negócio deu mais esfriado, entendeu? Mas nessa de cortar barco também e ampliar, nós fomos os pioneiros aqui na região. Então, o que eu vejo nos outros que eu não vejo nos meus, é que eu procuro visualizar a entrada da água na proa, onde o barco vai abrir o leque da água, e a saída por onde passa pela embarcação e não esbarrar, ter o mínimo de arrasto, né? Aí isso ajuda. A posição do motor, o ângulo que sai o hélice para trás também ajuda a velocidade. Eu já vi embarcações com esse ângulo reto, só faz empurrar a proa para baixo. Quando você joga para baixo, ele faz levantar a proa, quer dizer, ele esquia mais na água. Tem a gente fala bolina, né? Aquelas asas laterais que a gente bota para estabilidade. Muitos eu vejo na posição errada, que só faz frear, que ele é um freio.
Funciona, mas tem que ficar na posição certa, correta, de cortar, ser lâmina, né, na água, né? Que a função dela é essa e não essa. Então, algumas coisas assim eu vejo diferença no nosso formato. E você bota em questão de velocidade, questão de segurança, os espelhos, as traseiras dos nossas embarcações aqui, ó. Ela é muito mais apoiada na água. Então, quando o barco levanta, passa na vaga, a traseira ainda está apoiada, sustenta. Tem barco que tem uma traseira muito alta, até gerar pressão aqui, ele já deu bordo na hora de sair da vaga. Então, essas coisinhas tem diferença. Então, o desafio que eu vejo assim, na profissão como profissional falando, a falta de maquinário específico para a gente. Nós temos furadeira, nós temos CA circular, temos tupi, beleza. Agora, nós não temos uma broca específica, fazer uma fura de um túnel telescópio, uma fura de 2 polegadas, não tem. Você pode rodar aí, não existe broca, eu não conheço, uma broca que fure uma fura específica. Então, tem que fabricar, soldar, fazer. Então, a compra de material, assim, de ferramenta para a gente é muito difícil a gente comprar. E o outro desafio é a questão da mão de obra. E a mão de obra, como eu falei, passa assim de pai para filho. Eu, por exemplo, na minha família, sou o último. Isso aí, com certeza, a tradição aqui termina comigo. Entendeu? Porque na minha família não tem ninguém que vai continuar o serviço, vai continuar o trabalho. E não aparece ninguém. Entendeu? Uns jovens aí que queira aprender, que queira... Né? Eu tenho até um Ezequiel que trabalha comigo, que é mais novo. Procuro passar para ele algumas coisas, mas não acho que vai ficar. Chegou a um ponto, tipo assim, eu tenho dinheiro para construir um barco grande hoje em Marataízes, hoje aqui. Não tem onde fazer. Então, quer dizer, um empresário que quer investir hoje no ramo pesqueiro, aqui não dá. Ele vai ter que procurar outro lugar, por falta de material, de mão de obra. Material, nós também não é fácil encontrar, porque é caro, né? Geralmente vem tudo do Pará, as madeiras da gente. Tem guiada, vem com selo verde, vem tudo direitinho. Mas às vezes a carreta leva 15 dias, 20 dias para entregar, entendeu? Também não é tão simples de entregar. Mas a mão de obra é o grande da situação que está pegando no momento. A gente só usa, cara. Tem cliente que bota o Jequitibá ainda, mas é uma madeira mais macia, é uma madeira que não aguenta tanta pressão. Nas embarcações maiores, só a garapa. A garapa, você faz tudo com ela, desde da parte de quilha, caverna, casaria, faz tudo com ela. Então a gente prefere pôr a garapa. Antigamente você via os barcos pescando de Talha-Grande, você olhava os barcos pescando. Hoje em dia você tem que andar no mar, andar aí 4, 5, 6 horas para você encontrar uma peruada de repente. Às vezes nem encontra, entendeu? Essas embarcações grandes que a gente faz aqui, elas ficam 25 dias de mar. Então, quer dizer, ficou mais longe, ficou mais complicado, porque quando você tem mais dias de mar, você tem que levar mais gelo, tem que levar mais óleo, mais rancho, tem lugar de mais gente para dormir, porque aumenta também a quantidade de pescadores em cima do barco. Então, o que eu tenho notado, percebido, não está tão fácil mais nem pescado igual a peruá, que é a nossa aqui, a lagosta, que também a gente é um grande produtor de lagosta, também não está fácil por aqui. Tem ficado mais difícil. Por isso, as embarcações ficando maiores, cada vez maiores, para poder tentar ter uma produção que a gente tinha antes com uma embarcação menor. Eu lembro que embarcação de lagosta aqui em Marataízes era 10 metros, 8 metros. Hoje nós temos embarcação de 16 metros. Também tem um outro lado da pesca predatória, né? Que tem, igual esse ano passado, deu umas peruá pequenininha, muito pequenininha. E o pessoal matando-se mesmo. Então, igual teve uma época que estava dando bastante peixe, pequeno. Então, onde essa pessoal estava se reunindo e estava sendo retirada uma grande quantidade num tamanho que poderia esperar para poder maiores produções. Aonde isso aí eu creio que afetou bastante, aonde hoje o que nós poderia estar desfrutando, ou seja, pescando hoje, nós pegamos lá atrás no tempo que ele estava pequeno. Então vai dos dois lados, tanto do homem quanto do aquecimento. Eu penso assim, né? Sempre tive família pescadores e meu avô tinha barcos também. E foi onde eu fui me criando naquele meio ali de pescadores e foi batendo a vontade de viver aquilo ali. Então, por falta também de muitas coisas de escola, não estudar, tudo isso, por conta própria, foi onde decidi pescar. Hoje tá bem fraco. Hoje, portanto, temos várias embarcações paradas por conta de
condições de não estar tendo pescado igual tinha na época, quando antigamente era bem mais perto do pesqueiro, hoje já se torna bem mais longe, e tem cada dia a mais tem se passado, tem se agravado bastante em questão de tá bom, ruim ou péssimo. Eu tava caminhando com o caranguejo azul e ele falava da natureza. Oh, eu tava caminhando com o caranguejo azul, bigaças voando baixinho naquele paraíso no Cabral, onde ele me contou que um dia um pobre de um gambá se apaixonou pela bela Moreia, e o seu esforço para aprender a nadar, para com a Moreia poder namorar, morreu apaixonado. Eu tava caminhando com o caranguejo azul e ele falava da natureza. Oh, eu tava caminhando com o caranguejo azul, bigarças voando baixinho naquele paraíso. É de extrema importância ressaltarmos que muitas dessas pessoas que trabalhavam na carpintaria naval em Itapemirim e Marataízes durante o século XIX eram pessoas escravizadas, pessoas pretas que estavam sendo forçadas ao trabalho por seus senhores, tendo em vista que muitos desses escravizados possuíam em seus registros a profissão de calafate ou mestre em carpintaria, e outros mestres de carpintaria ou calafates livres, brancos, possuíam diversos escravizados, fazendo com que a gente chegue à conclusão de que muitos escravizados, pessoas pretas, trabalhavam nessa arte que é a carpintaria naval em Marataízes e Itapemirim. Naquele paraíso